Oi, aluno do 9º ano. Eu sou Maria Tereza Tedesco, professora de língua portuguesa, e hoje vamos para mais um tempo de estudar, tratando da tese e seus argumentos. Vamos tentar sistematizar agora o que são argumentos e o que é argumentação. Esse é um assunto extremamente importante que vai, vamos dizer assim, passar ao longo, vai acompanhar a vida escolar de vocês e sempre, porque, como eu já disse em outro momento, a argumentação é alguma coisa que a gente usa o tempo todo no nosso dia a dia. Se narramos quando somos crianças, imediatamente, quando aprendemos a falar, logo em seguida a gente quer convencer, a gente quer persuadir o outro a alguma coisa. Então eu fiz uma sistematização aqui. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha o ponto de vista que defende ou seu comportamento alterado, pois foi persuadido por seu interlocutor aderindo à sua tese. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, pois funcionam como provas que apresentamos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que esta é a ideia correta. Tá? Bom, vamos pensar agora nos tipos de argumentos que nós temos. Vamos sistematizar os tipos de argumento. Eu posso ter argumento por alusão histórica, como foi o caso do padrão de beleza, o texto padrão de beleza. Eu posso ter argumento por exemplificação, ele dá exemplificação no padrão de beleza, o autor traz a exemplificação no padrão de beleza quando cita várias personalidades da nossa sociedade para ilustrar o que ele estava dizendo. O argumento de autoridade, quando ele cita, por exemplo, no texto 2 da publicidade infantil, cita o CONAR, que é esse órgão de autorregulamentação. Ou seja, ninguém tem dúvida de que órgão se está falando. Inclusive, já que as pessoas podem não conhecer, ele coloca entre parênteses a explicação do nome, o nome por extenso daquela abreviação. Eu posso ter um argumento também de causa e consequência. É um argumento também importante, relacionar causa e consequência da tese. E eu posso ter também dados estatísticos, eu posso trazer números. Vejam só, meus queridos alunos, que não podem ser inventados. Esses números não podem ser inventados. O professor não sabe, eu vou inventar a data, vou inventar o percentual. Não pode. Nós temos que ter fidedignidade aos dados. Então, por isso, outra vez eu vou dizer para vocês, a leitura é muito importante. Como é que eu vou adquirir conhecimento para trazer os dados estatísticos, a alusão histórica, o argumento de autoridade? Lendo. A relação de leitura e escrita é uma relação muito importante e eu não posso inventar dados, como eu já falei. Certo? Vou passar a leitura, mais uma leitura, do editorial Censura à Publicidade. Mas antes disso, eu quero dar uma explicação para vocês. Por que tantos textos nas nossas aulas de tempo de estudar? Porque não temos como falar de língua portuguesa, como pensar em leitura e escrita sem ler. Então, é muito importante que vocês dediquem o tempo de vocês para alguma leitura, para gastar, vamos dizer assim, o tempo para ler alguns textos, porque tenho certeza que isso vai dar um outro olhar para vocês, vai trazer para vocês um outro olhar em relação à escrita e ao entendimento do texto. Então, vamos lá. Editorial Censura à Publicidade. Eu vou ler e aí a gente vai conversar sobre o texto. E eu quero que vocês vejam as marcações que estão sendo feitas na lateral do texto. Uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, CONANDA, órgão subordinado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, está provocando forte reação do mercado publicitário por conter o indesejável componente da censura. Publicado no Diário Oficial da União, o texto aprovado em Assembleia do Conselho impõe uma série de proibições à propaganda infantil, entre as quais a veiculação de campanhas com músicas cantadas por criança
o uso de bonecos e de desenhos animados e o excesso de cores. Tais restrições praticamente inviabilizam a publicidade direcionada a crianças, deixando espaço apenas para campanhas institucionais de utilidade pública. É inquestionável a boa intenção por trás da medida. O CONANDA certamente quer proteger as crianças da exposição a apelos publicitários incompatíveis com a maturidade psíquica e mental do público infantil. O questionável é a legitimidade do órgão para impor uma medida censória desta natureza, ainda mais numa área de rigorosa autorregulamentação. Para evitar abusos em propaganda, já existe o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que tem sido atuante e inflexível no que se refere à publicidade infantil. Além disso, como alegam os publicitários, inconformados com a medida, a competência de legislar sobre a publicidade comercial é do Congresso Nacional e não de um conselho ligado ao governo. A proibição da maneira como está posta pune igualmente as empresas responsáveis que anunciam seus produtos com cuidado e respeito ao público infantil. Sem contar que no mundo interconectado, as restrições à publicidade na mídia não impedem que as crianças continuem expostas a apelos consumistas existentes em todos os segmentos da sociedade. Logo, é evidente a intromissão indevida do Estado e também o equívoco da decisão unilateral, pois a melhor proteção às crianças é a educação familiar e o diálogo com os pais. Então, o que nós vamos perceber aqui? Diferentemente do texto anterior, nós temos inicialmente uma contextualização. Essa contextualização é importante. Eu não preciso necessariamente apresentar a tese no primeiro parágrafo. Tá? Então, é um outro caminho argumentativo, é apresentar a contextualização. Vamos olhar o texto, ele está todo marcadinho, como vocês viram, né? Olha lá, eu tenho 2 parágrafos de contextualização, porque trato da censura à publicidade, há uma discussão em relação ao Conselho Nacional de Direitos da Criança, não é uma sigla que todos conheçam, embora seja uma sigla comum, né, vamos dizer assim, de fácil acesso, subordinada à Secretaria de Direitos Humanos, então deveria ser conhecido por todos, mas eu posso partir do princípio de que o meu leitor não conhece essa sigla. Então eu dou essa informação e contextualizo, né? Digo, por exemplo, no segundo parágrafo é dito onde foi, quando foi publicado no Diário Oficial que o texto aprovado em Assembleia compõe uma série de proibições, enfim, eu trago informações que ajudam a relacionar o tema à tese que vou defender, que vai ser defendida, no caso, pelo enunciador, pelo produtor desse texto, e vou apresentar, são apresentados os argumentos. A seguir, a tese é apresentada. Tais restrições praticamente inviabilizam a publicidade direcionada. Ele está fazendo uma crítica àquele documento aprovado. E dos parágrafos sucessivos, eu não vou lê-los porque já li, mas quero só chamar a atenção de vocês, voltando ao texto, porque eles estão todos marcados. Então vamos lá no texto. O primeiro argumento, então no terceiro parágrafo, o segundo argumento no quarto parágrafo, o terceiro argumento no quinto parágrafo, e o quinto parágrafo já tem, ao final, o argumento aparece em cor vermelha, e a seguir, no final do parágrafo, aparece o quê? Um reforço dessa tese. Logo, é evidente a intromissão indevida do Estado e o equívoco dessa decisão unilateral, tá? Para, em seguida, trazer, com esse reforço, a conclusão do seu texto. Para alguns autores, para alguns professores, esse poderia ser mais um parágrafo de conclusão. Esse autor, e nós respeitamos isso, ele optou por manter tudo no mesmo parágrafo. Enfim, nós temos o texto construído. Então, eu mostrei para vocês um texto com a tese no primeiro parágrafo e um outro texto argumentativo em que há a contextualização e em seguida a tese. O que não pode faltar no texto argumentativo? A existência da tese e a existência
os argumentos que sustentam essa tese. Naquela organização do texto em que nós temos uma introdução, o desenvolvimento, né, que é comum aos vários textos, e a conclusão. Todo texto tem introdução, como a gente já vem falando para vocês, desenvolvimento e conclusão. Agora é a sua vez. Nós preparamos para você um exercício diferente dos anteriores e eu vou passar a leitura dele. Você tem 4 atividades a realizar. Preste atenção. Primeiro, você vai ler com atenção o texto que daqui a pouquinho eu vou mostrar. Eu não vou fazer a leitura dele agora. Depois, a sua atividade é identificar a tese defendida nesse texto dissertativo argumentativo. A terceira atividade que você vai fazer é localizar os argumentos que sustentam essa tese. Foi o que nós fizemos no tempo de estudar de hoje. E a seguir, você vai identificar os tipos de argumentos. Vou passar para o texto, o trabalho que empobrece. Como o texto é muito longo, eu tenho 4 slides, eu não vou fazer a leitura dele, mas eu gostaria que você pausasse no seu computador para você acompanhar e possa fazer a leitura e responder a nossa questão. Leiam o texto com bastante atenção, façam o exercício e a gente se encontra no próximo tempo de estudar. Até lá!